Senadores aprovam proibição de casamento para menores de 16 anos em qualquer hipótese. Pacote anticrime proposto pelo governo chega ao Congresso e comissões permanentes decidem chamar ministros para debater propostas no Senado. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A proibição do casamento para menores de 16 anos em qualquer hipótese foi aprovada nesta terça-feira pelo Senado. O projeto muda a regra vigente. Atualmente, adolescentes com idade de até 16 anos só podem se casar em caso de gravidez ou para evitar imposição de pena criminal, já que ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime, com pena que vai de 8 a 15 anos de reclusão. A proposta segue para a sanção presidencial. O Brasil, presidente, é o quarto país do mundo em casamentos infantis. Os dados apresentam, por exemplo, que 877 mil mulheres brasileiras casaram-se até os 15 anos de idade. Isso significa a evasão escolar, isso significa, por exemplo, a submissão a baixos salários, isso significa a ruptura de sonhos, a frustração. Isso aqui vai ao encontro da determinação da ONU, foi uma solicitação, diversos países no mundo já adotam este critério e agora, a partir de agora, a regra é que meninos e meninas jovens com até 16 anos não possam casar. Em atingindo a idade de 16 anos, apenas com autorização dos ambos os pais ou de seus representantes legais. O plenário também aprovou um novo prazo para servidores da União migrarem para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Agora, os funcionários públicos terão até o dia 29 de março para optar pelo regime previdenciário. Os senadores também começaram a discutir o projeto que uniformiza na Constituição as menções às pessoas com deficiência. O texto passa por mais 4 sessões de discussão antes de ser votado em primeiro turno. O pacote anticrime do governo federal foi entregue hoje ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora, as propostas começarão a ser analisadas pelos deputados e depois chegarão para votação no Senado. O Congresso recebeu nesta terça-feira o pacote anticrime preparado pelo governo, com 3 projetos de lei. Um sobre crime organizado, crime violento e corrupção, outro sobre alterações na legislação eleitoral e o terceiro sobre a criminalização do Caixa 2, que é o dinheiro de campanha política não contabilizado oficialmente. A ideia inicial era apresentar um projeto único. No entanto, na evolução do estudo sobre o projeto, foi constatada a necessidade de apresentar parte dele por projeto de lei complementar. Então, uma parte foi separada e foi resolvido apresentar um projeto em separado da criminalização do Caixa 2. Isso não muda nada em relação ao comprometimento do governo ou do Congresso em relação à criminalização do Caixa 2. Havia um sentimento de que o Caixa 2 é um crime grave, de fato é grave, mas não é tão grave como o crime organizado, homicídios e corrupção. As propostas foram assinadas de manhã pelo presidente Jair Bolsonaro em solenidade fechada no Palácio do Planalto e entregues à tarde pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Câmara dos Deputados, onde começa a tramitação antes de chegar ao Senado. O governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso, convencer os parlamentares do acerto das medidas e, obviamente, estamos abertos ao diálogo para aprimorar o projeto aqui dentro do Parlamento. As medidas incluem alterações em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Código Eleitoral. O pacote torna obrigatório o cumprimento de pena de prisão a partir da condenação em segunda instância, aumenta penas para crimes relativos à arma de fogo, acaba com liberdade condicional para integrantes de facções criminosas e permite o uso de produtos de crime apreendidos pelos órgãos de segurança pública. A nova bancada feminina do Senado se reuniu nesta terça-feira pela primeira vez. Os encontros serão periódicos.
Na pauta, assuntos de interesse das mulheres. Hoje, as senadoras listaram vários nomes de brasileiras que ofereceram contribuições relevantes na defesa dos direitos femininos e questões de gênero no país. Elas serão homenageadas na edição deste ano do Prêmio Berta Lutz, que acontece em março. Temos muitas mulheres que não estão mais entre nós, né, dentro da arte, cultura, política e vários segmentos profissionais que fizeram acontecer na vida das brasileiras, na vida do povo brasileiro, que precisam ser lembradas, porque a história é isso, né? Vocês têm que resgatar a capacidade de homenagear quem luta tanto pelas mulheres, luta com as mulheres e é uma mulher, sobretudo. É o pós-morte, né? E também em vida, que Jorge Luiz Borges dizia que é bom nos homenagearmos enquanto estamos em vida, para que a gente possa render homenagem às jornalistas, às médicas, professores, às ativistas nas comunidades, sindicatos. E isso foi escolhido aqui, cada uma, nós teríamos um conselho para fazer isso, mas estamos em cima da hora, que cada uma possa sugerir. Tiveram muitas homenagens aqui sugeridas. Já indicamos alguns nomes, vamos indicar alguns outros e ainda há outras deliberações importantes, como a formação da própria frente feminina aqui na casa. Com 9 itens na pauta, a Comissão de Constituição e Justiça faz a primeira reunião deliberativa desta legislatura, nesta quarta-feira, às 10 da manhã. Entre eles está a proposta de emenda à Constituição que cria um sistema de avaliação de políticas públicas. O relator, senador Antônio Anastasia, modificou a proposta apresentada pela senadora Maria do Carmo. Em vez de criar um sistema de avaliação em cada um dos 3 poderes, o relator passa essa atribuição ao Tribunal de Contas da União. Se aprovada na CCJ, a proposta terá de ser votada em plenário, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. O senador Anastasia é autor de outro projeto em destaque na pauta, que obriga os partidos políticos a manterem um programa de integridade. Pela proposta, as agremiações partidárias vão precisar manter procedimentos de auditoria e aplicar efetivamente códigos de ética e de conduta, a fim de evitar desvios, fraudes, irregularidades e outros atos ilícitos. A proposta tem voto favorável do relator, senador Randolfo Rodrigues, e votação terminativa na CCJ. Ou seja, se for aprovada na comissão e não houver recurso para votação em plenário, segue direto para o exame dos deputados. Apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos, o relatório da indicação de Roberto Campos Neto para presidente do Banco Central. A sabatina com o indicado e a votação foram marcados para a próxima terça-feira. Na reunião de hoje, senadores adiantaram alguns temas que serão questionados no encontro. O senador Eduardo Braga foi o relator da indicação de Roberto Campos Neto. Lembrou que ele tem mestrado em economia pela Universidade da Califórnia e experiência no mercado financeiro. O relator afirmou que vai perguntar ao indicado na semana que vem que medidas pretende adotar em relação às taxas de juros. Outros senadores disseram que o tema tem que ser debatido em audiência pública. O que se não consegue entender, e o povo e as pessoas comuns não conseguem entender, como a taxa Selic é 6,5% ao ano e para o consumidor ou para o empresário, essa taxa de juros chega a uma variável que vai de 35% a 250% ao ano. Eu apresentei hoje um requerimento para uma audiência pública para que a gente possa iniciar o debate sobre a reforma do sistema financeiro, abrindo espaços para as fintechs, abrindo espaços para as cooperativas de créditos, para que a gente possa, de fato, colocar o sistema financeiro a serviço do Brasil e do desenvolvimento econômico. Tenho a convicção de que o nome de Roberto Campos Neto vai ser convergente com o que essa comissão, já sinto aqui, tem em comum, que é se preocupar com o micro e pequeno empreendedor, sem interferência do Estado, mas equilibrando-se esse mercado com a entrada de novos bancos e com o fornecimento de crédito a juros bem menores. Na reunião de hoje, os senadores ainda decidiram convidar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para uma audiência pública sobre o endividamento dos estados. Os governadores também deverão ser ouvidos no próximo mês. Já na próxima terça-feira, a comissão vai sabatinar Bruno Serra Fernandes e João Manuel Pinho de Mello, indicados para a diretoria do Banco Central, e Flávia Perlingeiro,
indicada para a diretoria da Comissão de Assuntos Mobiliários, órgão que fiscaliza o mercado de capitais. A segurança de barragens foi o principal tema em debate no retorno das atividades da Comissão de Infraestrutura. A Comissão de Infraestrutura iniciou os trabalhos discutindo a questão da segurança de barragens. O presidente do colegiado, o senador Marcos Rogério, sugeriu que a comissão apresente projeto sobre o tema e apoie os órgãos de fiscalização. Eu venho conclamar Vossas Excelências a nos debruçarmos sobre o problema das barragens no Brasil, em especial sobre o que aconteceu em Brumadinho, de forma que possamos evitar que catástrofes como essas se repitam. Já há uma série de proposições legislativas a respeito desse tema tramitando no Congresso Nacional. Nada impede, porém, que esta comissão apresente propostas adicionais a partir de informações obtidas em audiências públicas que venham a analisar essa questão. Mais do que isso, podemos dar apoio aos órgãos de fiscalização, tanto do ponto de vista estrutural quanto do financeiro. Na reunião, a comissão aprovou requerimento de audiência pública com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para apresentar as diretrizes e prioridades da pasta. A renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias concedidas à empresa Vale poderá ser discutida nesta audiência. Nós estamos falando da antecipação de contratos de ferrovias feitas durante o governo Fernando Henrique Cardoso em um Brasil de um outro momento e que agora nós estamos discutindo a antecipação para mais 40 anos e não podemos permitir que o governo federal faça essa antecipação dos contratos sem a devida transparência e o debate nessa casa. Foi aprovado ainda requerimento do senador Wellington Fagundes para ouvir representantes do Ministério da Infraestrutura, do Tribunal de Contas da União, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Vale e da Valec para discutir a ferrovia de integração Centro-Oeste. E outros ministros deverão vir ao Senado. A Comissão de Educação decidiu convocar o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, para que apresente as diretrizes e os programas prioritários da pasta. Ainda vai ser convidado pela comissão o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Já a Comissão de Direitos Humanos vai convidar para audiências públicas o ministro da Justiça, Sérgio Moro. E na próxima quinta-feira, o colegiado recebe a ministra da Família, Damares Alves. Na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, foi aprovado o convite ao ex-ministro Gustavo Bebiano para explicar ao Senado as denúncias de irregularidades no uso do fundo eleitoral. Eleito em 2018 com 24,08% dos votos válidos, o senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, nunca havia concorrido a nenhum cargo público. Com um discurso de renovação, ele espera ajudar na melhoria da segurança pública. Sobre esse assunto, ele conversou com a jornalista Renata de Paula. Campanhas eleitorais inovadoras, de baixo custo, baseadas principalmente nas redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, foram bem-sucedidas nas últimas eleições. O exemplo mais conhecido é a campanha que levou o presidente Jair Bolsonaro ao segundo turno, com apenas 8 segundos de tempo de TV no horário eleitoral gratuito. Não foi diferente com alguns dos senadores eleitos também. Um deles, o senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, que vai conversar com a gente agora. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Quanto tempo de TV o senhor teve? Então, foram alguns segundos, mas a minha rede social é que fez toda a diferença. Nós fizemos uma estratégia também diferente. Nós não queríamos aparecer no início da campanha para não chamar a atenção de outros partidos, não gerar fake news e fomos... Por que o medo de fake news, senador? Porque nós perderíamos tempo, que é muito curto, a largada, eram 30 dias, para poder ficar explicando o que era mentira, ao invés de ficar focado na campanha. Mas por que o senhor considerava isso um risco, no caso da sua campanha? Porque eu sofri uma fake news um tempo atrás,
fizeram um falso mandado de prisão que eu tinha nos Estados Unidos, eu tive que ir aos Estados Unidos entrar ao vivo para dizer que era mentira. Então as pessoas estavam naquela fase de acreditar em tudo que se via. Hoje eu acho que eles estão mais prudentes, né? A sociedade está mais prudente. Mas ali na campanha estava se falando muito, né? Tinha ministros falando sobre isso, sobre as fake news. Então a gente estava colocando como uma possibilidade, se a gente tivesse se despontando nas pesquisas, que se criar uma fake news contra mim e eu ter que perder esse tempo para explicar que não era verdade, né? Então nós fizemos um voo baixo. A gente falava que era a estratégia dos vietnamitas, ou seja, por debaixo da terra, sem ninguém ver. Nós catalogamos todos os nossos seguidores no estado do Espírito Santo, que eu tenho quase 5 milhões de seguidores, mas é pelo Brasil e mundo afora. E aí nós catalogamos, fizemos um banco de dados. 5 milhões de seguidores, juntando todas as redes sociais? Juntando o Instagram e o Facebook. Do YouTube, do Instagram, né? No Instagram são 544 mil seguidores, isso, né? Se juntar do Instagram e do Facebook, aí chega a isso. Então nós fizemos esse trabalho assim de catalogar voluntários, porque nós não tínhamos recursos, não tinha verba partidária, não tinha dinheiro de doação, não tinha nada, só o meu dinheiro mesmo. E para Senado sempre era um valor muito expressivo para se fazer uma campanha de Senado, quase igual de um governador. E nós criamos essa estratégia para conseguir a vitória sem recursos, mas contando com esse desejo da renovação. Todo mundo queria muito, mas de pessoas ligadas à área da segurança, que é o meu caso, né? Então vamos conversar sobre como foi essa estratégia. Então, no primeiro nós levantamos que havia essa necessidade, esse desejo da sociedade capixaba da renovação. Nós tínhamos 2 outros senadores, mas o capixaba estava querendo trocar os que estavam, né? O senhor concorreu contra 2 senadores em exercício, Isso, né? Que foi o Ricardo Ferraz e o Magno Malta. Nós estávamos em vários candidatos no início da largada. Alguns foram desistindo no caminho por conta do resultado das pesquisas, porque sempre colocavam o Magno Malta e o Ricardo Ferraz como bem à frente de nós. Uma larga vantagem, muito, né? Em torno de 40 e poucos, 47%, enquanto eu tinha 8%, às vezes 6%. Era a distância muito grande. Mas quando a gente andava, quando estava na rua, a gente sentia que aquilo ali não mostrava plenamente a verdade. Não é que eles estavam mentindo. O que acontecia? A pesquisa mostrava só 30% dos capixabas que já tinham seu candidato. Os outros 70%, que eram branco, nulo, indecisos, não catalogavam. Então as pessoas achavam que aquilo ali era os 100% dos capixabas e não era somente 30%. Então a gente pegava essa pesquisa no TRE, estudava ela, entendia onde é que estavam ali os nossos possíveis eleitores e fazíamos a campanha de estar presente, das pessoas me conhecerem pessoalmente. E muitos jovens começavam a indicar para os pais que já conheciam o meu trabalho. Então os pais começaram, olha, por conta do meu filho, eu decidi dar o meu voto para você. E quem foi essa inteligência que o senhor montou, senador? O senhor? Quem foi? Não, foi marketing? Não, Aldeci Carvalho, que é o meu sócio, né, que eu tinha uma empresa, agora eu tive que sair da empresa. Ele foi o grande estrategista, assim. Ele dizia para todo mundo que eu nunca fui nem candidato a síndico do meu prédio. E ele dizia, vou fazer o Marcos, que nunca foi nem candidato a síndico, a virar senador da República. E ele criou essa estratégia sem recursos, sem estrutura, somente enxergando lá na frente e entendendo o desejo da sociedade. Então, e assim nós conseguimos. Identificou o desejo de mudança na sociedade, Exato. Fez uma leitura correta do resultado das pesquisas, né? E o próximo passo? E aí nós começamos então a trabalhar nas regiões que a gente poderia estar fraco, né? Que as pessoas não me conheciam, precisavam me conhecer, e fomos catalogando os nossos seguidores nos 78 municípios do Espírito Santo, para então na hora certa a gente levantar uma onda, que era essa onda da renovação, e eu comecei com um slogan que para mudar o Brasil tinha que mudar o Senado. Nós não fizemos uma campanha denegrindo ninguém, estragando a imagem de ninguém, colocando coisas dos outros. A gente ficou focado somente no nosso trabalho, o que nós poderíamos trazer de novo. E a minha visão diferente, assim, que eu sempre falei que a segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba, a gente tem trabalhar a parte social, a reestruturação da família, a reestruturação do Código Penal, a reestruturação dos presídios, porque no Brasil tem sim entendimento que se você construiu mais presídios é porque você foi incompetente, você como gestor, né, como do executivo, você foi incompetente na criação de escolas, né? Tem muito isso aqui no Brasil, a gente acha que é quase uma verdade. Construir escolas não precisa construir presídios, mas isso não é verdade. Eu até coloco como parâmetro os Estados Unidos, tem escola para todo mundo, tem emprego
emprego para todo mundo e tem a maior população carcerária do planeta. Então não é por falta de escolha nem por falta de emprego. Então o brasileiro ainda não entendeu que a gente precisa criar mais presídios porque a população cresce. E crimes acontecem, às vezes, por distúrbios que a pessoa tem, não por falta de oportunidade. Então tem muita coisa que precisa ser revista e repensada e a cultura nossa alterar para que a gente possa ter realmente uma segurança melhor. Então, em cima dessa... O senhor tinha identidade com uma pauta que era uma pauta que a sociedade estava desejando. Estava desejando também, né? Já era uma identidade anterior à campanha, o senhor já trabalha com isso há muito tempo. Há 20 anos. Eu trabalho dando aula para policiais no mundo inteiro, especialmente para a SWAT americana, que é a tropa de elite da polícia americana. Então, tem 20 anos que eu dou aula lá nos Estados Unidos. Então, eu rodando o mundo inteiro e conhecendo sobre segurança pública nos países de primeiro mundo, é muito fácil você fazer alguns parâmetros ou adequar algumas situações para o Brasil, né? Porque todo mundo fala assim, porque lá eles obedecem à lei, o brasileiro não obedece à lei. Mas aí eu questiono, é engraçado que todo brasileiro que está lá segue a lei americana. Então não é o brasileiro o problema é que a gente precisa ter realmente para viver em sociedade uma regra mais rígida, né? Então foi em cima de sentir esse termômetro da sociedade que eu me candidatei. E aí identificou quais eram as áreas que o senhor tinha que atuar? Exatamente. Aí começamos então a trabalhar com muita parte de digital, né? Mídias digitais, cartazes virtuais, vídeos, a SWAT fez vídeo pedindo voto para mim. Então a gente foi criando uma onda que não existia, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha acontecido. Vocês podem olhar nas redes sociais, nenhuma equipe da SWAT até hoje tinha feito campanha política para ninguém, nem para americano. E fizeram para mim. Já tinha essa atuação nas redes, essa intensidade de atuação nas redes sociais antes da campanha ou... Não, já tinha antes da campanha, inclusive até para quando eu me coloquei com a possibilidade de vir a candidato, eu fiz uma enquete na minha rede social para ver se os meus seguidores iam querer me ver agora como um político e não mais como um instrutor da polícia. E aí foi uma aceitação de 93% disseram que seria muito bom a opção de ter eu como nome no Senado, por conta do meu trabalho internacional. Eu não ajudaria só o Espírito Santo, mas o Brasil por um todo. Então, foi em cima dessa pesquisa, do meu contato com os meus seguidores, é que eu também decidi vir como candidato. E como é agora a relação do senhor com os seus eleitores? Essa proximidade, qual o impacto o senhor imagina que essa proximidade com os eleitores via redes sociais tem na sua atividade parlamentar? Então, primeiro, logo quando eu fui eleito, que foi para muitos uma surpresa, mas para mim não, porque eu já sabia, nós tínhamos criado a estratégia, então para mim era certo. Para nós aqui foi. Para mim não, para mim foi... a surpresa foi a distância dos votos que eu tive perante os outros. Essa que foi para mim uma grande surpresa, uma feliz surpresa. Mas a vitória era certa que a gente sentia isso na rua. Mas aí veio uma onda de haters, né? Aquelas pessoas que perderam ou faziam parte dos grupos ou admiravam os outros em ataques muito grandes em cima de mim, né? Colocando que eu seria mais um, enfim, aquela cultura que todo mundo pensa que para ser político no Brasil a gente quer tirar vantagens, quer aproveitar, não quer trabalhar. E falando nisso, eu nunca vi tanto trabalho, nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. E é uma coisa assim... Uma semana e pouco. Porque logo quando eu fui eleito, eu também não tinha me tocado, porque quando você é um senador eleito, a sociedade já te cobra como um senador. Só que você não tem estrutura, não tem equipe, não tem gabinete, não tem verba, não tem nada. E eu tive que praticamente abandonar o meu trabalho para poder dar conta e atender essa demanda que a sociedade capixaba ficou órfã, porque os dois saíram. E aí eu tive que trabalhar quase 4 meses de forma voluntária para atender os capixabas. E os meus seguidores começaram a me ajudar bastante nisso, né? E eu comecei também a questionar eles, porque alguns vinham com muita velocidade, tipo, você foi eleito, então agora você vai fazer isso. E apontava dedo na rua, agora eu votei em você, agora você não vai se corromper, vai não sei o que lá. Falei assim, olha, se vocês estão colocando um novo, então dá chance ao novo mostrar o trabalho, para depois vocês cobrarem, porque do jeito que vocês estão cobrando como os antigos. Então vocês acabam intimidando mais novos a entrarem. Porque se todo mundo que entra, vocês já colocam naquela
amaduros do tipo que está ali para aproveitar, para tirar vantagem do brasileiro, do povo. Os novos não vão querer abdicar suas carreiras para estar aqui. Então vocês têm que dar essa credibilidade, dar esse voto de confiança que vocês colocaram a gente aqui, deixa a gente mostrar o trabalho, para depois vocês conseguirem ter uma visão melhor. E na primeira semana já de trabalho aqui, quando eu voltei para o meu estado, eu tive muito feedback positivo, não só nas redes sociais, mas as pessoas parando na rua, dizendo que pela primeira vez começaram a ter orgulho dos políticos que eles elegeram. O senhor se preocupa com o risco de desagradar os seus eleitores ao votar medidas impopulares no Senado? Então, eu não me preocupo, porque tem coisas que vão ser essenciais, né? A questão da aposentadoria. A reforma da Previdência, por exemplo, o senhor acha que o senhor vai ter o apoio dos seus eleitores para votar? Total não, mas eu acho que aquele eleitor que está preocupado na próxima geração, ele vai me apoiar. Porque eu não estou preocupado com essa, eu estou preocupado com as próximas. Então, eu tenho uma filha de 13 anos, e provavelmente vou ter netos, então eu tenho que pensar em que legado, o que eu vou deixar para o meu futuro, né? Agora, para mim, eu posso pensar em mim, eu posso pensar de forma egoísta e querer de forma radical que nada altere. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento do que a gente vai deixar, que Brasil é esse que a gente vai deixar para as próximas gerações. Eu acho que é esse entendimento, assim, seria muito bom se ninguém pudesse ser penalizado de alguma forma, né? Ou a gente conseguir criar uma forma menos impactante para quem já está no final, quem vai se aposentar, quem criou essa expectativa, né? Porque realmente qualquer mudança que você faz, você sai da sua zona de conforto e traz uma irritabilidade muito grande, né? Exemplo você está sempre indo para o seu trabalho na mesma pista, fechou a estrada, você já fica mal-humorada que você vai ter que fazer um desvio. Então imagina isso para uma vida inteira de planejamento, você ter que alterar. Mas eu acho que a gente tem que pensar nas próximas gerações. Eu tenho esse receio, vocês vão conseguir pagar esse preço, vocês vão ter condições de pagar esse preço. E a gente tem que fazer o nosso sacrifício agora. Acho que a sociedade vai acabar entendendo isso. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na TV Senado.